Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesses momentos que estaremos juntos para dar sequência às palestras da Sociedade Legião Espírita. Vamos fazer a nossa prece inicial e convido a todos que me acompanhem em pensamento, em energias, para que possamos ser inspirados nesse momento. Senhor Deus, Senhor da vida e Senhor de cada hora que ainda aqui dispomos, amigos do plano espiritual, nós pedimos o concurso de cada um para que possamos nesses momentos trazer reflexões, palavras, pensamentos que possam nos auxiliar no dia a dia e principalmente nesse momento de turbulência que estamos vivendo. Que assim seja. Estamos nós aqui a inaugurar um mês novinho, em folha, e temos na nossa mão a escolha do que queremos fazer com ele. Transformar o mês em um mês de novas atitudes, novas opções, de procuras, de estudo, ou sentarmos e ficarmos chorando pelas perdas que tivemos. Muito sensibilizado, evidente que não pode passar desapercebido o momento que nós estamos atravessando. Nós estamos realmente numa encruzilhada, e numa encruzilhada bastante forte. Por isso o tema de hoje é o deserto e a fome do espírito. Nesse tema nós vamos tentar abordar algumas questões que trazemos no nosso coração, na mente e na nossa caminhada. Estamos aqui não de passagem, estamos aqui em momentos de aprendizagem. Muitas vezes, como crianças rebeldes, birrentas, nos recusamos totalmente a pensar sobre isso, a entender o que de fato essa encarnação significa e principalmente como nós estamos a utilizando. Pensando no tema da palestra e lendo sobre vários assuntos, me chamou a atenção todas as vezes que Jesus, no Evangelho, Jesus toma a metáfora deserto. E me chamou a atenção porque a primeira leitura que fazemos também é normalmente ficarmos até de certa forma apiedados, porque afinal de contas Jesus está no deserto e clamando e muitas vezes pedindo e nós nos apiedamos de Jesus, o Espírito mais puro que nos foi dado conhecer, nosso guia e modelo, e o governador desse planeta. Nós nos pegamos apiedados de Jesus. Aí eu me dei conta do como nós estamos distante ainda daquela verdade que ele veio nos pregar, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala em deserto, quando Jesus está no deserto, quando Jesus nos mostra o deserto, ele evidentemente não está sozinho no deserto. Jesus nunca esteve sozinho. Jesus, um espírito puro, sempre andou muito bem acompanhado. Mas ele fala para nós tomarmos as devidas cautelas para termos ferramentas para enfrentarmos o nosso deserto. O que significa o deserto? O deserto não significa nada mais do que o período de transição, onde a nossa alma, onde o nosso espírito tem muita fome, tem muita sede, enfrenta períodos de verdadeira turbulência, de cataclismas, de sismos que nós precisamos para nos acordar, porque sem o sofrimento, sem a dor, parece que a humanidade não conseguiu realmente entender para que chegou aqui. E quando a gente pensa nas palavras de Jesus, quando a gente lê a palavra de Jesus,
nós temos ainda a sensação de piedade. Eu fico pensando muitas vezes o que ele pensaria, o que ele deve estar pensando quando ele nos olha. Tem uma passagem do Evangelho também que ele pergunta: homens de pouca fé, até quando vos hei de sofrer? E nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente ainda não entendeu isso e ainda usa Jesus praticamente como um amuleto. Jesus vai me proteger. Deus vai me proteger. Tenho visto, eu acho que nesse momento, a maioria das pessoas que eu vejo usa o nome de Deus o tempo todo. Deus me honrou com isso, Deus vai me proteger disso, Deus... A gente terceiriza e terceiriza e terceiriza e terceiriza. E Jesus, quando foi embora daqui, quando foi embora fisicamente, porque Jesus, ele encarnou num corpo de carne, mas ele tinha o lado divino, quando ele foi embora fisicamente, ele nos prometeu um consolador. E há 150 e tantos anos, nós temos entre nós a doutrina dos espíritos. E a doutrina dos espíritos, veja bem, é a doutrina dos espíritos, não a doutrina dos espíritas. A doutrina dos espíritos, ela vem nos ensinar uma caminhada universal. Ela vem nos ensinar leis morais universais. Elas não servem para os seres desse planeta. Há muitas moradas na casa de meu pai. Elas servem para todos os habitantes, seja qual for a sua forma física, seja do que for formado o seu perispírito, se mais quintessenciado, se menos, se mais grosseiro ainda como nós, a doutrina dos espíritos vem para nos dar todas as ferramentas que a gente precisa para essa caminhada. Ainda assim, a gente passa ao largo disso tudo. Quando Jesus fala, até quando vos hei de sofrer? Até hoje a gente não entendeu isso. A gente pensa, coitadinho, ele deve estar falando que vai ter que sofrer pela gente. Não. Provavelmente ele estava falando, até quando vocês vão me usar para evitar assumirem as suas próprias responsabilidades? Até quando vocês vão usar do nome de Deus para se isentarem do trabalho que está aí para ser feito? Quando a gente para pensar, e a gente para pensar de vez em quando, mas o normal é a gente sempre terceirizar. A nossa doutrina dos espíritos, ela tem o Pentateuco, elaborado por Kardec, na verdade codificado por Kardec, que nos traz verdadeiras fórmulas de vivência. E a gente não entende, e não entende mesmo. Não é uma coisa, isso aqui não é metáfora, é verdade. Não entendemos. Quantas vezes a gente precisa ler a mesma coisa, quantas vezes a gente precisa retornar a nossa leitura, e tantas vezes quantas retornamos, tantas vezes nós encontramos novas perspectivas, novas saídas. Se vocês lembrarem, Divaldo sempre nos conta que quando ele chegou, quando ele começou, na verdade, na doutrina espírita, quando começou a tomar conhecimento da doutrina espírita, foi orientado a ler o Livro dos Espíritos. E leu. Aí agora o que eu faço na segunda parte? Você leia o Livro dos Espíritos. Tá, mas você leia o Livro dos Espíritos. E assim foi por muitas vezes seguidos, até ele entender que leitura não é absorver, leitura não é compreensão. De regra, a leitura assodada, inclusive, ela nos traz prejuízos. E a gente lê uma obra ou duas obras e se acha catedrático para ensinar, mas não para colocar em prática na nossa vida.
O Evangelho, no capítulo 18, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 5, ele fala da porta estreita. E ele fala da porta estreita como uma necessidade de cada um de nós encontrarmos a nossa porta estreita. Se nós pararmos para pensar, a porta estreita é o que está escrito na nossa consciência. A gente não fica feliz, a gente não fica tranquilo quando toma qualquer atitude que vá aviltar a porta estreita. Tem o aviso, e o aviso ele grita muitas vezes. Para quem está um pouquinho mais acima no conhecimento, na evolução e no prestar atenção naquilo que está fazendo, a porta estreita ela grita de uma forma absurda cada vez que nós descumprimos a escolha. Mas a gente finge que não ouve. A gente finge que não se dá conta disso. A gente faz de conta que a porta estreita é aquilo que a gente está seguindo. A gente pega os nossos orgulhos, a gente pega as nossas vaidades, a gente pega a nossa preguiça, a nossa ociosidade e fica se dando desculpa. Olha, veja, eu sou um ser humano só, eu estou aqui na Terra, também não posso me culpar o tempo inteiro, também não posso me punir o tempo inteiro. E é verdade. A gente não deve ficar aqui o tempo inteiro carregando grilhões de culpa. A doutrina dos espíritos, ela já nos ensinou que a culpa não nos leva a nada. A culpa, ela só vai valer ser sentida se ela levar às nossas mudanças de atitude. Porque se a gente sentir culpa, ficar pesado e começar a ficar tomando um monte de remédio para conseguir se olhar no espelho, a gente vai se perder. Vai chegar uma hora que a gente não vai mais nem conseguir saber da culpa. Então a culpa é uma bola de ferro, é um grilhão que nos impede de avançar. Quando a gente sente que faz alguma coisa errada, a culpa ela é o primeiro aviso. Olha, passou pela porta larga e não pela porta estreita, como a gente deveria pensar quando veio para cá nessa encarnação. Mas fica, eu passei pela porta larga, agora eu vou ficar o resto da vida, que não vai ajudar ninguém em nada. A gente vai ter que refazer passos, a gente vai ter que se livrar dessa culpa, porque a culpa não é passaporte para a nossa evolução, nem para a nossa melhora. A gente vai ter que se livrar dessa culpa e a gente vai ter que refazer os passos. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento, de insegurança, de tristeza, a gente está atravessando o nosso deserto. Não tem como fugir disso. A gente está atravessando o nosso deserto. Mas como é que eu quero atravessar o meu deserto? E como é que eu faço valer a pena ter atravessado o meu deserto? Como é que eu faço essa transição? Porque o deserto é a transição. Como é que eu faço essa transição? Sentado no sofá, assistindo zilhões de coisas inúteis que só vão me deixar cada dia mais desesperado, cada dia mais sem fé, cada dia com mais desesperança, ou então parado porque eu não tenho, eu me transformei numa coisa tão amorfa que eu não sei mais nem o que eu faço comigo. Então eu vou ficar ali sentado esperando o tempo passar para ver se amanhã eu consigo ter um ânimo melhor. São opções que a gente pode ter, mas a gente sabe, está gravado na nossa consciência que a gente veio para cá com o firme propósito de atravessar a nossa porta estreita, de ir por ela. E isso, Emmanuel, no livro psicografado pelo Chico Xavier, Vinha de Luz, no item 20, ele nos fala com maestria. A porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
E ele vem e explica pra gente. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima pela porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. A gente está lá, está numa colônia espiritual, está sendo atendido, e aí a gente consegue ver tudo que deixou de fazer pelo caminho, está mais preparado, e aí a gente pensa, bom, dessa vez vai dar, então pode me dar uma carga boa, pode me dar uma porta estreita, que eu, dessa vez, eu não vou escolher a porta larga, eu não vou fugir, eu não vou ficar deitado com preguiça horas e horas a fio, eu vou conseguir. Ou seja, a gente estima, a gente quer entrar na porta estreita. E aí ele segue. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. A gente está lá e a gente daí quer uma lição para aprender, porque não adianta, eu não vou conseguir chegar a fazer uma fórmula de Bhaskara se eu não souber somar, se eu não souber dividir, se eu não souber multiplicar. Quando a gente está vendo ponto de vista, está ali em cima e verificando tudo que a gente fez ou deixou de fazer, a gente tem a consciência mais ou menos alargada daquilo que poderia ter sido feito e que a gente se perdeu no meio do caminho. Então estamos lá, cheios de expectativa, cheios de esperança, mas aí vem a bolha no pé. E na primeira bolha a gente senta porque está com dor. E ele segue. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. A gente está lá naquela fila da reencarnação, se preparou, se muniu no espírito, e aí a gente, não, vamos lá, dessa vez vai dar certo. A gente vem para cá, ganha esse nosso corpo de carne, que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente não cuida direito dele. Eu escutei uma palestra que agora eu não me lembro exatamente de quem foi, eu não lembro, e que disse uma coisa maravilhosa. Tinha alguém perguntando, mas Jesus consegue cuidar de 7 bilhões de pessoas? Como assim? Sim, consegue. Assim como você consegue cuidar de trilhões de células do teu corpo. E como ensina a doutrina dos espíritos, tudo tende à evolução. Agora, como você está cuidando, com que responsabilidade você está cuidando desse teu corpo, desses trilhões de células, de organismos vivos que estão sob a tua responsabilidade? Voltando aqui. Reconquistando, porém, a oportunidade na existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam a multidão. A gente começa a ficar com preguiça, a gente começa a achar que dá muito trabalho, a gente começa a achar que amanhã a gente pode fazer, e pode, a gente vai escolher, se quer agora, se quer depois, mas a gente está atravessando o deserto, lembra? Segue, fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo, as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciaria o desejo de tornar a viver no mundo
a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Isso depois, quando a gente voltou, quando a gente entra naquela fila imensa da reencarnação e quando a gente vê o que a gente fez enquanto estava aqui atravessando o nosso deserto. Eu, Emmanuel, segue. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodam muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Quando eu comecei o nosso encontro de hoje, eu falei nesse mês de março, que está começando, novinho em folha. A gente está vendo o nosso planeta em turbulência, a gente está vivendo um momento agora, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, de muita aflição. A gente está vendo as portas dos prontos-socorros, dos hospitais, as UTIs lotadas, mas a gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia no momento que se continuaram as aglomerações nas noites, não no trabalho necessário, que não tem como fugir dele, mas em todos os momentos desnecessários de aglomeração. Quantos entes queridos saíram de casa e levaram para casa um problema bastante sério? A gente sabia disso. E a gente também estava preparado, porque se nós estamos aqui nesse momento, nós viemos para cá já com o registro que isso poderia acontecer. Esse momento de caos, de turbulência, digamos assim, porque a gente está longe do caos. Mas esse momento de turbulência, caso nós, cada um de nós individualmente, não tomasse as atitudes necessárias na hora certa. Sabíamos? Veio a doutrina dos espíritos e nos mostrou. A gente está aqui dos espíritos, repito, não dos espíritas. Serve muito para os espíritas, mas é uma doutrina universal, uma doutrina filosófica universal. E a gente não dá muita bola para essas coisas. Em 2006, quando foi lançado o livro Legionários do Além, na Sociedade Legião Espírita, Mário Portela é o patrono espiritual da Sociedade Legião Espírita, um ser que nos acompanha, um espírito que nos acompanha muito de perto. Em 2006, psicografado pelo médium Alberto Sampaio, ele deixou uma mensagem sobre sofrimento. E eu lendo essa mensagem, a impressão que eu tive era que ele mandou essa mensagem ontem, para a gente ver realmente como nós somos avisados, como nós somos alertados sobre os desertos, mas a gente faz tábula rasa. O que nos falou o Mário Portela em 2006? Sofrimento. Filosofias pessimistas afirmam que a vida é um eterno sofrimento, e não é. Nós temos muitas alegrias, nós temos momentos de muita felicidade. Nós não podemos não perceber, mas nós temos. Os sofrimentos, na verdade, eles não são tão recorrentes na nossa vida se nós formos um pouquinho vigilantes. Os sofrimentos, eles fazem parte, mas eles não são o grosso da maior parte da nossa vida. Ele segue. Enquanto muitos assim pensam devido à ignorância, inúmeros se aproveitam do verbo sofrer para melhor viverem. Sofrem dores, desprezando o remédio, exigindo a cooperação constante dos que vivem ao seu redor. Sofrem por solidão, mas se isolam do mundo para não se envolverem em eventuais problemas. Sofrem dificuldades econômicas,
que nada mais são do que frutos do desinteresse pelo trabalho, porque lhes apraz a ociosidade. Evidentemente que aqui a gente não vai falar agora dessa chaga do desemprego que nos assola. Nós estamos falando daqueles que têm opção de ter um trabalho, mas que está sempre usando uma desculpa para não ter. Nós estamos falando daqueles que têm um remédio, mas está sempre usando a doença como escudo para que os outros fiquem ao seu redor o tempo todo. E ele segue: sofrer na realidade é experimentar, retirando-se do experimento lições. Sofremos todos, sim, as provas necessárias ao crescimento, mas também sofremos a interferência dos espíritos amigos que nos cercam de bênçãos. Necessário se faz ante a prova sofrer silenciosamente, sem alarde, para que o silêncio interior nos faculte o encontro do caminho. E se dividirmos nossas angústias com alguém, não descarreguemos a nossa negatividade nos ombros dos que nos acolhem. Saibamos administrar a vida que busca nos fortalecer através de situações diversas, bendizendo-a, e não nos entreguemos à autopiedade exagerada, certos de que o Pai maior tudo vê e tudo provê, mas não como amuleto, e aqui é meu, não como amuleto. Deus vai dar um jeito, Deus não vai dar um jeito. A gente tem que buscar essas ferramentas para atravessar os nossos desertos e com elas fazer com que essa travessia se complete. Não adianta ficar chorando com o barquinho lá no meio do mar se você simplesmente não está olhando tudo que vem ao teu socorro, tudo que vem ao nosso socorro. Essa fome espiritual que nós temos hoje, e temos, as pessoas gritam de fome, nós estamos vendo um número absurdo de depressão, um número absurdo de pessoas que agora com esse deserto que estamos atravessando, não sabem o que fazer, para aplacar um pouco a solidão, para aplacar um pouco a angústia. Nós estamos realmente com o nosso espírito gritando: olha para mim, me alimenta, tome providências, faça uma leitura edificante, faça um trabalho voluntário, faça um trabalho por ti, não precisa nem sair de casa, faça um trabalho voluntário por ti, pare de assistir notícias que só vão te escravizar, pare de prestar atenção para o lado escuro, olhe para o lado claro, saia do deserto, alimente esse espírito. É uma escolha da gente, é o mês novinho que está começando, e é uma escolha da gente. E nós temos a nossa doutrina espírita, que é realmente o nosso ponto de apoio, a nossa segurança, a nossa busca, mas não adianta ler o que está escrito. A gente tem que ler tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que a gente consiga entender e voltar de novo mais tarde, porque mais tarde nós já voltamos com uma consciência mais aberta, com um pouquinho mais de evolução. Como eu disse no início, não é uma mensagem para esgotar o assunto, não é uma mensagem para a gente abordar em meia hora, que inclusive já acabou. É realmente um pedido assim, para que cada um de nós realmente preste atenção nesse momento, porque nós estamos no deserto e nós estamos com fome. Os nossos espíritos estão clamando para que a gente não perca a vigilância, para que a gente não perca esse momento e não fique depois gritando lá no mundo espiritual, na fila da reencarnação, que quer voltar para aproveitar a porta estreita. A gente está aqui e pode fazer a escolha da porta estreita. E toda a nossa literatura, todo o Pentateuco doutrinário, ele nos mostra
que longe de querer com que a gente siga por essa vida arrasado, destruído, de joelhos, não. Todo o tempo eles nos mostram que a espiritualidade está ali do nosso lado, nos buscando, não consegue nos acessar na maioria das vezes, mas não consegue nos acessar porque a gente se perdeu no deserto e deixou nosso espírito morto de fome e de sede. Se a gente começar a alimentar isso, se a gente começar a colocar para dentro de cada um de nós alimento bom, alimento válido, alimento de compaixão, de amor, de se olhar e de ver o que eu tenho que melhorar. Sem medo, sem medo. Nós normalmente escamoteamos porque nós temos medo, mas sem medo. O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso alimentar no meu espírito? Como eu disse, 30 minutos eles passaram voando e eu espero que a gente possa reler juntos essa parte do Evangelho, no capítulo 18, o livro Vinhas de Luz, Legionários do Além, que a gente consiga cada vez mais alimentar o nosso espírito para que ele não morra no meio do deserto, para que ele não se afogue no meio do deserto e se afogue de solidão. Nós temos ao nosso lado todo o amparo que nós precisamos, a gente pode não ver, mas para que cada um de nós consiga essa bênção de abrir a nossa consciência e enxergar o amparo que é oferecido. Agora, amigos, agradecendo imensamente por esses momentos riquíssimos e felizes, vamos dizer assim, que podemos passar juntos, embora distantes, mas que podemos ouvir e sentir o plano espiritual nos amparando, nos ajudando. Pedimos licença para encerrar esse momento, que assim seja. Uma boa noite e uma boa escolha para esse mês que se inicia.